Desejo ler uns versículos na palavra de Deus, em Mateus capítulo 11. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o versículo 25 a seguir. Versículo 25 a seguir. Aonde Jesus deu graças. Capítulo 11, o versículo 25 a seguir diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Graças a Deus. Nesse texto eu vejo a palavra de Deus, quando o Senhor, em tudo que é o exemplo para nós, sobre dar graça. As irmãs cantou o hino aqui, esse hino é uma oração sobre o pedir perdão a Deus por reclamar, que é o que mais o ser humano faz, é reclamar, não é? Se chove demais, às vezes, não vou dizer o povo aqui, que conhece a Deus, que sabe quem é Deus, mas se chove bastante, para o povo não está bom. Se também faz muito calor, não está bom. Se fica muito tempo sem chuva, para o povo não está bom. Mas para nós que servimos a Deus, nós esperamos algo muito mais melhor, né? Para nós não é para ser assim. Como diz o irmão Tiago, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago diz, mas dessa forma, não convém que se faça assim. Para nós que sabemos quem é Deus, esteja calor, esteja frio, esteja de chuva ou na seca, o Deus é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo, e nós estamos aqui por Ele, por o que Ele fez, e por causa do céu, por causa de um lugar muito mais melhor, que Jesus nos prometeu. Esta é a minha esperança, e acredito e sei que é a esperança da igreja também, os céus, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor para levar o teu povo para o céu. Ainda há poucos dias eu fui indagado por causa dessa esperança. Uma pessoa muito religiosa chegou até mim e falou: imagina, mas eu acho que ele veio falar com a pessoa errada, porque eu, por fraco, por momentos de fraqueza que eu passo, mas eu nunca vou deixar de crer que Jesus virá. Aleluia! Jesus em breve vem. Jesus vai vir, irmãos. Aleluia! E eu creio, como disse Paulo, eu creio no arrebatamento da igreja. Se eles lá não crêem, o problema é deles. E alguém de uma outra igreja veio dizer para mim: imagina que vai acontecer uma coisa dessa. Um homem que lê a Bíblia, irmãos, ainda diz para mim: eu leio muito a Bíblia, eu conheço a Bíblia, isso aí não vai acontecer, não vai ter arrebatamento. E foi falando para mim, eu fui deixando ele falar. Aí depois eu falei para ele: mas Paulo estava errado? Será que Paulo errou? Será que Paulo estava equivocado? A Bíblia não é toda a verdade? Nós não cremos toda a Bíblia? Paulo falou sobre o arrebatamento. Paulo viu Jesus. Oh, irmão, nós vamos duvidar das palavras que nosso irmão Paulo deixou escrito?
ainda mandou consolar uns aos outros com essas palavras. Se o crente deixar de esperar, deixar de acreditar que Jesus vem, que isso vai acontecer, a coisa mais triste do mundo é um homem ou uma mulher sem esperança. E nós somos salvos por essa bendita esperança que o Senhor pôs dentro do nosso coração. Nenhum de nós aqui vimos Jesus. Quem viu Jesus aqui? Ninguém viu. Sentimos uma virtude quando lemos a palavra, sentimos a presença de Deus, mas nós não vimos Jesus. Mas está aí o mistério, nós cremos. Nós cremos na palavra. E a palavra não falha. E aqui Jesus dizendo, nessas palavras, que Jesus dando graças, porque isso não foi revelado a sábios, irmãos. Não é muitos ricos. Paulo diz, não é muitos nobres que são chamados. Não é muitos nobres, é as pessoas simples. É as pessoas simples que são chamadas, porque a pessoa com mais simplicidade não questiona a grandeza de Deus, não questiona o que Deus pode fazer, não tem como se gloriar em nada. Em que nós vamos se gloriar? A não ser na cruz. Em que nós temos para se gloriar? O que tem para ver em nós? O que tem para ver em mim? Nada. Mas nele tem tudo. Em Jesus tem tudo. Quando eu penso no sacrifício da cruz, quando eu estou passando bastante problemas, que não falta os problemas, aí eu começo a pensar no sacrifício de Jesus, aonde Jesus foi por amor, a que ponto o Mestre desceu por amor, aonde ele chegou para nos dar a salvação. Paulo disse que ele, sendo rico, ele se fez pobre. Jesus não era um pobre, não, irmão, andou como pobre, mas porque ele se fez pobre para nos enriquecer, para nos dar essa riqueza, para nos dar o céu por herança, para nos dar direito de filhos de Deus. Ele se fez pobre, ele se fez pobre para nos dar a salvação. E aqui nós encontramos ele dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruído, e revelaste aos pequeninos. Deus revelou para a pessoa simples, pessoa que não tinha onde cair morto, mas Deus lhe deu o céu por direito. Pessoas do sangue ruim, pessoas de natureza ruim como eu, que sei que a minha natureza não é boa, mas Deus me deu a salvação. Mas Jesus se revelou para mim. E tenho certeza que todos que estão aqui, ninguém consegue chegar aqui. Não, ninguém consegue entrar numa igreja, se Deus não tocá-lo, se Deus não fazer isso, a pessoa não chega. A pessoa não chega, se não for por uma revelação de Deus. É claro que nós aceitamos que Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém, irmãos. Mas Ele revela a salvação. E o crente tem que... A pessoa que tem uma revelação de Deus, ele tem direito de escolher se ele quer ou se ele não quer. Deus não traz ninguém aqui na marra, Ele revela a salvação. Como diz aquela palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Deus chama, Deus também escolhe. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e a tua misericórdia está sobre nós. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Agora existe o lado da nossa perseverança, e eu rogo muito aos irmãos, ao meu favor, a favor minha esposa, pelos meus filhos, pela minha casa, a minha parentela. Eu tenho irmãs que ainda não é crente, tenho muito parente que ainda não é crente, e o desejo do meu coração, como disse Paulo, eu também desejo
que os da minha carne, que todos viessem a conhecer esse Jesus, receber uma revelação dele, para saber a riqueza que está no pé da cruz. A riqueza, a glória, aquilo que fez o Senhor descer a certo ponto para nos dar salvação. Que Deus nos dê graça para nós perseverar e esperarmos até o fim, até o dia da sua vinda, esperando a vinda de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.